Você que tem a sua espada, glória a Deus. Deus abençoa. Vamos fazer um intercâmbio de bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora você fala para mim: eu te abençoo em nome de Jesus. Deus seja louvado. Ezequiel 36, versículo de número 24. Ezequiel 36, versículo de número 24. O nosso tema é Deus ajuntando o seu povo. Amém, irmãos? Deus ajuntando o seu povo. Diz assim: vos tornarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O 27 diz assim: porei dentro de vós um espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos e observeis. Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a vez a história de Israel, como o povo estão voltando. Então nós aprendemos que Deus está reunindo o seu povo. Deus está preparado para vir buscar a igreja. A igreja, uma igreja sem mácula, sem mancha. Então nós vemos aqui a igreja que vai estar preparada para subir com Jesus. É esta igreja que nós lemos aqui, é este povo que vai congregar um só povo, é um só pastor e um só rebanho. Não vai ter rota de igreja. De toda a terra, seja lá no Japão, que tiver uma pessoa evangélica que recebeu Jesus como um único, suficiente, exclusivo Salvador, essa pessoa, eles também serão reunidos com a igreja de Jesus. Mas precisa ser essa igreja purificada na palavra de Deus. O 25 que nós lemos. A igreja, ela é purificada, ela é lavada na palavra de Deus. Então essa é a igreja, entendeu? Quando Nicodemo chegou com Jesus, João 3,3, começa no 1, e Nicodemo chegou diante de Jesus. Então Nicodemo começou a questionar Jesus. Então Jesus dizendo para ele, está ali, João 3,3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem ver. Esta é a igreja que tem que nascer de novo. Aí continuando aí, disse-lhe Nicodemo: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí ele continuou falando. Jesus respondeu: na verdade
te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa é a mensagem para nós hoje, com o Espírito Santo. Irmãos, Pastor Júnior, eu nunca tive tanta dificuldade para preparar uma mensagem, às vezes pela madrugada, entendeu? Guardando o versículo, às vezes anotar, para poder. Nunca tive. E aí tem um tempinho que a gente ministra a palavra de Deus, não é eloquente, não é nada, mas é um servo de Deus, não é verdade? Então eu tive dificuldade, sabe? Eu falei assim, meu Deus, não pode estar acontecendo isso. A tua palavra diz, Senhor, em Mateus 24:12, que se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas nós são teus servos, Senhor. Não pode acontecer isso com nós. E às vezes a gente fica muito triste, né? Um dia de oração, a oração que é o combustível para a nossa vida, irmãos. Hoje eu já não tenho assim mais forças para buscar muito em monte essas coisas, para buscar o Senhor, a presença de Deus. Mas quando eu pude, irmãos, a gente às vezes estava 7 sábados consecutivos, corrente de 7 sábados consecutivos no monte, buscando a presença de Deus. Então hoje a gente vê, irmãos, a pessoa não quer se esforçar, irmãos. A pessoa não quer se esforçar. Jesus contou uma parábola, acho que eu não anotei ela aqui, mas eu vou falar de uma pessoa, um homem. Cada evangelho fala de uma coisa, fala que um homem ele fez uma festa muito boa, e Jesus estava falando dele mesmo, e aí convidou as pessoas para ir na festa. Aí, irmãos, uns dizem que tinha comprado um campo, outros dizem que tinha comprado casado, e cada um deu a sua desculpa, irmãos. Então a pessoa hoje está deixando Jesus, irmão. É triste a gente falar isso. Eu falo com meus olhos descendo lágrimas. É triste. A pessoa está preferindo, irmão, as coisas secundárias, as coisas deste mundo que vai passar, irmãos. Nós temos que estar em busca, irmão, da melhor parte, que não vai ser tirado da nossa vida. Todas as coisas aqui, irmãos, vai passar, irmãos. Uns vai mais cedo, outros vai mais tarde, outros vão com Jesus depois, mas tudo vai passar, irmãos. Mas a nossa salvação, irmãos, ela permanece para sempre, irmãos, eternamente. Não é coisa de que passa, que acaba, não. Aí aqui nós estamos vendo a igreja preparada para subir. Aí diz assim, já lemos aqui o 25, agora o 26. Deus dará um coração novo, né? Deus dará um coração novo. Ezequiel 36, 26, né? Deus dará um coração novo. Não que Deus, irmão. Vamos entender aqui uma coisa. Não que Deus tenha um banco de órgão, você entendeu? Para fazer um transplante na pessoa. Isso não vai acontecer, isso. Mas um coração novo é um coração, irmão, é um coração quebrantado. É um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar, um coração disposto, irmãos, a adorar o Senhor. Não é o coração de pedra. Porque o coração de pedra é o que odeia, é o que pensa mal para o outro, é o que pensa malvadeza para a pessoa, deseja o mal para o outro. Então o coração de pedra é esse. E a palavra de Deus, eu quero te dizer, a Bíblia relata que a palavra de Deus, ela é um martelo, irmãos. Ela é um martelo que ela esmiuça
a rocha ou a penha, dependente da Bíblia corrigida ou autorizada, eram esmiúçimos. Então, quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós começamos a entender a palavra, aquele coração de pedra vai saindo, aquele coração vai ficando mole, vai ficando manteiga, igual manteiga no sol, porque a palavra faz isso. Deus não transplante, não faz transplante não, irmão. Deus não remenda nada. Deus faz novo, irmão. Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus traz à existência aquilo que não é. Aquilo que não é, passa a ser. É isso que o nosso Deus faz, irmão. É isso que nós queremos entender nessa noite. O efeito da palavra. O efeito da palavra é tanto assim que lá em João 6,60 em diante, Pedro, ele reclamou da palavra. Ele reclamou que a palavra estava dura, irmãos. Remédio forte é que cura, irmãos. Quando a gente está com infecção, irmão, no nosso corpo, nós temos que tomar um antibiótico forte. É verdade ou não é? Porque senão não cura. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é que cura. Ela é que cura. Aí Pedro, João, faz favor. Já está ali. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Irmão, vamos parar um pouco aqui, irmãos. É o que a pessoa está procurando hoje, tá, irmãos? Palavra bajuladora, que jogue confete, que levanta o ego da pessoa. E isso é perigoso, irmãos. Isso é pessoa que quer, irmão, que quer ser adorado, chama a adoração, a honra, a glória no lugar de Jesus, ele cai, irmãos. E tem que cair mesmo. Tem que cair de cabeça no chão. Para aprender, irmãos, para aprender da glória ao Senhor. E a igreja está procurando isso. Eles não querem mais ouvir, eles não estão preparados, irmãos. Por isso que a gente está vendo a igreja onde fala a verdade, pastor Júnior, está vazia. Está vazia. Mas é a palavra, é a verdade. É que quebra o coração de pedra. É que faz o coração molecer, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, irmãos. É ouvindo que a nossa fé ela vai crescendo na nossa vida. O 37 diz, João, vamos ler aqui primeiro, continuar aqui, Evangelho de São João. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe isto escandaliza vós? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, Deus o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que havia de entregar. Muito bem, nós vamos chegar até em Pedro. É o que interessa mais. E dizia por isso: eu vos digo que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for concedido.
ainda estamos no 65, né? Desde então, presta atenção, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por que não andava com ele, irmão? Porque não queria ouvir verdade. Porque a palavra de Jesus é dura mesmo, e tem que ser. A porta é estreita, pouco passarão por ele. O caminho largo, muito que leva à perdição, muitos passarão nele. Porque o caminho é largo e a porta também, mas a porta é estreita, poucos passarão por eles. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Pedrão, hein? Que gostava de questionar as coisas, né? Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Para onde, irmãos? Esse que está procurando, irmão, ser bajulado, que está acostumado, procurando ser paparicado, aonde está? Irmão, ele não está com compromisso com Deus, ele está com compromisso com o homem. Ele está fazendo para agradar o homem, não para agradar a Deus. Porque Deus, a gente agrada a Deus como? Obedecendo as suas leis, cumprindo os seus mandamentos. Em João 14, 21, Jesus diz: aqueles que guardam os meus mandamentos é os que me amam, ou o que me ama guarda os meus mandamentos. Está ali escrito: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o 21, 22, faz favor. 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí ele continuou falando. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amarás, e viremos para ele e faremos morada. Irmãos, nós não merecemos isso não, irmãos. Aliás, a graça é a graça de Deus, é o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham vida eterna. Creia de verdade, irmãos. Não creia, na verdade vos digo, é nascer de novo. Aí o 31, já passamos, já lemos o 27, né? Porei dentro de vós o meu Espírito. Irmãos, só o Espírito Santo, irmãos, que nos ensina a amar, que convence do pecado, do juízo e da justiça, que as palavras, coloca a palavra na nossa boca, não palavra de ofensa para ofender ninguém, mas palavra para poder salvar as pessoas, para poder arrebatar as pessoas do fogo, irmão, do fogo eterno. Que lá aonde há grito, choro e ranger de dente, São Mateus falou muito nisso. No livro de São Mateus falou muito nisso. Chamou os fariseus hipócritas. Vocês são sepulcro caiado. Vocês são raça de víbora. Vocês são condutores de cego. Então chamou ele, irmão, com muita dor. Mas Jesus tinha que falar isso com eles, sabe, irmãos? Porque eles queriam viver uma vida dividida com Deus. Eles estavam acostumados na lei, sabe, irmãos? Levar uma vida achando que um sacrifício de animal ia perdoar os pecados dele. Mas o sacrifício de animal não perdoava pecado. O sacrifício de animal acobertava só o pecado. João, é tanto assim, João, quando viu Jesus que vinha,
Ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E às vezes, irmão, nós não valorizamos isso na nossa vida. É o Espírito Santo que faz isso tudo. Ezequiel 36, 31. O Espírito Santo é que trabalha nisso na nossa vida, irmãos. É o Espírito que Deus colocou dentro de nós. Diz assim: então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Terá nojo, irmãos. Eu acho que aqui nós todos estamos entendendo o que Deus está falando conosco. Irmãos, o passado da gente, irmãos, é verdade ou não é? A gente tem nojo quando a gente lembra que a gente já bebeu, a gente já julgou, a gente já fez tanta coisa errada. E o Espírito Santo nos lembra, nos faz nos arrepender de tudo que nós já fizemos, irmãos. Esta é a igreja que Deus está juntando, que Jesus está juntando. É essa igreja que está pronta para arrepender, para não lembrar daquilo que já passou, dos maus caminhos, dos feitos que não foram bons, e ter nojo daquilo. Isso, irmão, é que é um novo nascimento. Agora, se nós estiver igual os hebreus, quando eles saíram do Egito, que eles começou a ter lembrança lá da carne e do alho e de tudo lá no Egito. Eles esqueciam que estava na mão de Satanás. Eles tinham que ter nojo de quando eles estavam lá, irmãos. É isso que a palavra está nos orientando. Ela é a bússola, ela é que nos vai conduzir a Canaã celestial. Nós temos que permanecer firme na palavra, independente do que acontecer, independente de outros que vêm trazendo uma doutrina, um ensinamento mais fácil. A palavra de Deus é assim, irmãos. É dura mesmo, tem que quebrar. Tem que quebrar o vaso. Se o vaso não estiver prestando, estiver rachado, não estiver detendo o azeite, o símbolo do Espírito Santo, tem que descer a casa do orelho, tem que deixar Deus bater o martelo, quebrar mesmo, fazer nova criatura. Essa é a igreja que tem que ser. Ter nojo, a gente ter nojo do passado, daquilo que passou com a gente. Apocalipse capítulo 2:5. Glória a Deus. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmão, amada igreja, a pessoa está achando, irmãos, que ele vai entrar lá no céu por causa de boas obras. Se nós não tivermos, irmãos, uma fé firme em Deus, pode até queimar o corpo, pode até dar tudo que tem e distribuir aos pobres. A fé anda de mão dada com as obras. Se tiver obras, nada adianta, só obras. Se tiver fé também, nada adianta, tem que ter fé e obra. Então nós temos, a igreja do Senhor Jesus tem que aprender, irmãos. Nós não podemos ser só ouvinte da palavra, mas ser também praticante. E como é que nós vamos ser
Como é que nós vamos saber que nós somos praticantes? Se verdadeiramente nós estamos no outro caminho. O caminho de João 14, 6. Quando ele disse, eu sou, é só ele, é somente. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós tivemos essa consciência. Segunda consciência, agora é carta, né? Nós lemos aqui o Evangelho, agora é carta, a primeira carta de João 5,18. Primeira carta de João 5,18. Diz assim, sabemos que todos, não tem exceção. Deus não tem preferência de filho. Deus trata todos iguais. Se tornou filho de Deus através de Jesus, tem o mesmo tratamento. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou não tem influência na nossa vida. Não tem influência na nossa vida. Porque nós não vamos obedecer dele. Porque a ovelha conhece o bom pastor. A ovelha não segue outro pastor porque conhece o bom pastor. Mesmo que o inimigo induza a pessoa fala, não, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. É a igreja que vai subir, é a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Não, mas não é tomar banho no sangue de Jesus, não é isso. Lavada e remida na palavra de Deus, obedecendo, andando segundo a palavra de Deus, vivendo segundo a palavra de Deus. Tem aqui o Evangelho agora de São João 13,5, aonde Pedro mesmo, que nós lemos que não queria ouvir a palavra, porque a palavra era muito dura, nós temos que ir embora. Depois ele arrependeu, ele disse assim, para onde iremos, Senhor, né? O mesmo Pedro. Agora nós vamos ver o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de número 5, começando no 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Vou parar aqui, mas depois nós vamos continuar. Por que, irmãos, lavar os pés dos discípulos? Para mostrar a humildade, para mostrar quanto amava. E às vezes, irmão, muitas vezes não é o caso. Aqui, de nós aqui, desse rebanho aqui, desse ministério, levando Deus a sério. Às vezes a pessoa, até nega até um copo de água a pessoa. É verdade, irmãos. Verdade. E Jesus começou a lavar os pés dos discípulos para mostrar, irmãos, como ele nos amava. Como o Pai amou o mundo de tal maneira que deu ele para vir morrer no meu lugar, no seu lugar, porque nós que estava sujeito ao inferno se Jesus não tivesse vindo, mas ele veio morrer no nosso lugar. Ele fazer não pecador, irmão, não pecador, fazer pecado no nosso lugar, levando sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades.
levando todas as nossas mazelas, tudo aquilo que a humanidade estava carregando. Ele veio para lavar, mostrando que as pessoas já estavam limpas, não precisava mais preocupar. Não limpo assim, no sentido assim de roupa, mas limpo no sentido espiritual. Como disse lá em Eclesiastes capítulo, parece que é 9:6, eu não sei se é 9:6, diz assim: em todo tempo seja alvo as suas vestes, e nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Irmãos, o óleo é o símbolo de santidade. E a veste limpa, irmãos, é sinal que nós não temos pecado, que Jesus já levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Então, continuando ali, ele deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés. Aqui nós já lemos. Agora nós vamos para o 6, o capítulo 6, versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Aí respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu lhe faço, não o sabe tu agora, mas o saberá depois. Aí ele continuou falando com ele. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí continua. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também a cabeça, as mãos e a cabeça. Quer dizer, ele falou assim: lava o corpo tudo, lava todo o corpo. Mas não precisava, irmão. Ele não precisava lavar todo o corpo. Por quê? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, vai prestando atenção, a igreja pura, a igreja lavada na água viva. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas mostrando Judas, que Jesus já sabia que Judas ia trair. No meio deles, Judas não. Judas estava com o coração de pedra. Judas estava ali no meio, enganando. Deixou que Satanás colocasse no coração dele a iniquidade, o pecado, o roubo e tudo quanto não presta. Nós vemos lá no livro de Zacarias, para nós tirar a dúvida sobre isso, todo o tempo seja alvo as suas vestes. 9 mesmo que nós lemos. Eclesiastes 9:10. Eu perdi aqui. Deve estar perto aí. Eu me perdi aqui. Deixa para lá. Não vamos coisa não, senão nós vamos atrasar aqui. Só para nós, coisa aqui. Vi aqui uma coisa aqui. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado, porque Ele é o único Senhor da nossa vida. Ele é o único Senhor. Deus está nesse lugar. A honra e a glória pertencem a Ele. Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Se a gente não tiver, não pode confiar na memória, né, irmãos? Às vezes a gente confia na memória e a gente se perde aqui um pouco. Mas não é o caso. Eu já falei a palavra, agora nós vamos Zacarias, capítulo de número 3. Vamos ver se esse eu acerto, né, irmãos?
Não é possível. 3, 1 em diante. Fala de Josué, mas não é Josué aquele que levou o povo para Canaã, não. É outro Josué. É isso mesmo aí, ó. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita. O bicho é ruim, né, irmãos? O bicho não poupa, não. O bicho está sempre procurando uma brechinha. Por isso que a palavra fala, não dê lugar ao diabo. Porque Josué, ele estava com a veia suja, irmãos. E a veia suja não é a roupa suja. Ela significa, vou tornar a repetir, pecado. Josué estava em pecado. Então, continuando ali, diz assim, mas o Senhor diz, olha o Senhor defendendo nós aí, irmãos. Olha o Senhor defendendo e vai defender sempre. Ele é o nosso general. Ele é que peleja nossas guerras. O Satanás, o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Mas o Senhor está ao nosso redor, nos defendendo. Aí diz assim, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Irmão, já viu o tição tirado do fogo, irmãos? Já viu como é que sai vermelhinho, irmãos? Aí nós pegamos lá Apocalipse e diz assim, ó, eis que não é quente e nem frio. Porque morno, irmãos, Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Ele não quer que nós sejamos cristãos mornos, não. Mas ele quer que nós sejamos, irmão. Nós somos pentecostal. Nós somos avivados. Nós somos avivados. Aí ele continuou falando assim, quer ver? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, irmãos. Como às vezes a pessoa engana, né, irmãos? Como às vezes a pessoa mostra uma face e por dentro ele é outro, né, irmãos? Estava diante do anjo em pecado. E ele não pôde vencer, porque ele estava em pecado. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tira essas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de veste fina. Porque a veste fina, o sacerdote, eles colocavam uma tiara assim na cabeça, assim, tinha que estar escrito, santidade ao Senhor. Eu não acho que ele era diferente, ele devia estar com aquela roupa, com aquela tiara ou mitra, né? Com aquelas vestes sacerdotal. Irmão, mas como às vezes a pessoa engana, né, irmãos? A pessoa camufla. Por isso que Jesus disse para os discípulos, eu te enviarei como ovelha no meio de lobo. E como tem lobo nesses dias de hoje, né, irmãos? Como tem lobo mau nesses dias de hoje. Então nós precisamos, irmão, nós precisamos estar atento tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É obedecer a sua palavra. Deus não tem prazer em sacrifício. Não adianta nós chegarem na rua ali, nós subir, que legal, enjoelhado, machucando o joelho e tudo. Deus não requer isso de nós, irmão. Deus não quer, sacrifício, mas Deus quer que nós obedecemos a sua palavra. E nós fomos feitos para Deus, reis e sacerdote. Mas nós não podemos, nós temos que ter essa consciência em nós, que nós não podemos estar com a nossa veste suja.
que é o símbolo do pecado. E o óleo sobre a nossa cabeça é o símbolo de santidade. É o que nós temos, tá, com a nossa veste alva todo o tempo, e não deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Por que, igreja? Por que eu estou falando isso? Porque você é rei. Nós somos rei na nossa casa, irmãos. Nós vamos perder mais um minuto aqui, que eu vou te falar, vou te mostrar. Apocalipse não. Peraí, deixa eu ver aqui, irmãos. Apocalipse 1, 5 e 6. Nós vamos ler isso, depois eu vou explicar ele. Vou fazer uma explanação aqui desses 2 versículos para nós encerrar. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, o primogênito de todos os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é o 5, agora o 6. E nos fez, ele é que nos fez reis, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para sempre, para todo sempre. Amém. Reis. Mas aqui tem presidente da república aqui. Como é que eu vou reinar? Reinar na nossa casa, irmãos. Sabe o que é reinar em casa? Sabe o que é reinar, irmãos? É ter leis dentro de casa. É impor, irmãos. Reinar é impor. O pai é rei na família dele, irmãos. A mãe é rainha na família dele. Impor leis dentro de casa, irmãos. A Bíblia fala em Provérbio 22:6, instrui a criança o caminho que deve andar, para quando estiver velho não desviará dele. Ensinar, irmãos. Reis é para pôr lei dentro de casa. Eu falo assim, meu filho, irmãos, sou pai de 5 filhos. Já estamos terminando aqui. Pai de 5 filhos. Com 14 anos, eles todos já trabalhavam. Aí, primeiro mês de trabalho deles, aí eu reinei em casa, tá, irmãos? Eu fui rei na minha casa. Falei assim, meu filho, você está trabalhando, então agora a conta de água é sua, a conta de luz é do outro, e o gás é do outro. Isso é reinar, irmãos, em casa. É determinar, é não deixar que o filho faça qualquer coisa com o pai, irmão. Irmãos, a mãe faz ela de escrava. Entendeu? Tem que impor. Eu determinei, minha filha, 3 filhas mulher, domingo é você que vai fazer o almoço, ou domingo é a outra. Irmão, eu escarei elas para fazer o almoço. Vocês têm que ter pena da mãe de vocês. Vocês têm que reinar, irmão. Reinar é direitos e deveres. Ou deveres e direito. As duas coisas. Tem dever e tem direito. Se você estiver empregado, desempregado, não tem problema, mas você está trabalhando. Sacerdote, já li, Provérbio 22:6, ensina, instrui a criança o caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, irmãos? Deus abençoa a nossa vida, a sua família. Nós somos reis e sacerdotes. Não podemos deixar as nossas vestes ficar sujas. Porque se nós deixar, nós como sacerdote,
Josué, a veste dele estava suja. Se nós deixar símbolo do pecado, se nós deixar as nossas vestes sujar, nós não vamos poder ensinar na nossa casa, nós não vamos poder reinar na nossa casa. Ah, pai, o senhor faz isso? O senhor faz isso? Como é que o senhor quer ensinar uma coisa que o senhor faz? Aí não tem condições de nós reinar e nem tampouco ser sacerdote na nossa família e instruir a nossa família à salvação. Deus te abençoa, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoa. Vamos orar agora. Faz a sua oração, ou em pé, ou sentado, da maneira que você achar. Deus não importa se a pessoa ora deitado ou ora em pé, não. Deus quer ouvir a nossa oração, é atender a nossa oração, que o ouvido dele não está gravado, e nem as mãos estão encolhidas para que ele nos possa abençoar. Ele diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, eu te glorifiquei, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está mandando nós clamar, nós pedir, nós invocar Ele. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza, meu Deus, que não foi carne nem sangue, Pai, que revelaste para nós a tua palavra, mas que foi o teu Santo Espírito, Deus, que revelou. Pai, não deixa, meu Deus, a tua igreja ser enganada, Pai. Lava-nos, Senhor, completamente, meu Pai, das imundícies, meu Pai, da tua igreja, Pai, que estão espalhadas, Senhor, neste mundo afora, meu Deus, porque o nosso tema foi Deus reunindo o seu povo. E espera uma igreja pura, um coração de carne, não de pedra, uma igreja lavada no sangue do Senhor Jesus, lavada e remida, Senhor, no teu sangue. Ajuda-nos, Senhor, a ser obediente à tua palavra, Senhor. Oh Deus querido, não te detenha nesse momento, Pai. Nos ouve o clamor, Senhor, da tua igreja, Pai. Esses que estão na rede social, meu Deus, que nessa hora não tem mais esperança, não estão tendo mais ânimo, meu Pai, de buscar a tua presença, Pai. Acende, meu Pai, a chama, meu Deus, acende a chama nessa vida, meu Pai, para que eles tenham sede, para que eles tenham fome da tua palavra e vem te buscar enquanto é tempo, porque a tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto pode achar, e invocar enquanto estiver perto. Daqui a pouco, Pai, só um pouquinho de tempo, Deus, não temos mais condições, meu Pai, porque a igreja do Senhor vai ser tirada, meu Pai, e só aqueles lavados e remidos no teu sangue vai entrar, meu Pai, lá no céu, Senhor, porque lá não entra sangue e nem carne, meu Pai, mas lá entra Espírito, Senhor. Lá nós vamos ter um corpo, meu Pai, espiritualmente, um corpo não pecador, um corpo sem pecado, Deus. Ajuda, Pai, a tua igreja, Senhor, espalhada nesse mundo inteiro, Pai, para usar, meu Deus, pregadores, Senhor, da tua palavra, temente a ti, e que não importa, meu Pai, de desagradar quem é que seja, meu Pai, porque a tua palavra, Senhor, ela como espada de dois gumes, que separa, meu Deus, alma, junta espírito, Senhor, e alma, juntas medulas, Senhor, e mais apta para, Senhor, discernir, meu Pai, todos os nossos pensamentos que nós estamos aqui nesse momento, o nosso pensamento, Senhor, do nosso coração. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus, a cada pastor, os levitas, Senhor, da tua casa, Pai, os diáconos, as diaconisas, abençoa cada membro
dessa igreja, desse ministério, levando Deus a sério, porque verdadeiramente, meu Pai, nós queremos ter seriedade naquilo que nós faz, meu Pai, porque em verdade, nós queremos te servir em justiça, em santidade, meu Pai, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, meu Pai. Eu te entrego nas tuas mãos, Pai, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Aleluias. Deus, glória a Deus.